Bar Coquebas, mais um redentor aniquilado. Terceira Guerra Judaico-Romana, data 132 a 136, tradicionalmente Tisha B'Av de 135. Local: província da Judéia. Desfecho: vitória romana. Romanos escravizaram muitos judeus da Judéia, massacraram muitos judeus, suprimiram a religião judaica e a autoridade política, baniram os judeus de Jerusalém e renomearam Judéia para Síria e Palestina. Baixas: muitos mortos. Légio 22 Deuteriana destruída, 580.000 judeus mortos, 50 cidades fortificadas e 985 vilas arrasadas, segundo Dion Cássio. Terceira Guerra Judaico-Romana, também chamada de Revolta de Bar Coquebas, Bar Kokhba, foi uma rebelião de judeus contra o Império Romano que explodiu na Judéia em 132. Para os historiadores que não incluem a Guerra de Quitos entre as guerras judaico-romanas, esta teria sido a segunda guerra dos judeus contra o domínio romano. Origem: há muita incerteza acerca da causa imediata dessa revolta, pois dela só possuímos documentação esparsa e não contemporânea de Dion Cássio e Eusébio, além de algumas descobertas arqueológicas nas grutas do deserto da Judéia. O que se sabe é que ela ocorreu após a viagem do imperador Adriano pelo Oriente entre os anos 130 e 131, ocasião em que ele deixou claro seu propósito de revitalizar o helenismo enquanto esteio cultural do Império Romano naquela região. Entre os seus planos estava a reconstrução de Jerusalém como uma cidade helenística e onde, sobre o Monte do Templo, seria erguido um santuário dedicado a Júpiter Capitolino, decisão que feriu os sentimentos religiosos dos judeus. Este parece ter sido o estopim da revolta na Judéia, embora Dion Cássio afirme que ela já vinha sendo preparada a partir das comunidades da diáspora desde o Levante de 115, Segunda Guerra Judaico-Romana. A revolta. Quando a revolta começou, os romanos foram apanhados de surpresa. Grupos de judeus armados emboscaram coorte da Legio deles Fretenses, infligindo-lhe pesadas perdas. Ato contínuo, a fortaleza romana em Cesareia foi atacada e parcialmente destruída. Como um rastilho de pólvora, a revolta se espalhou por toda a província, com os rebeldes fabricando e reunindo armas e fortificando cidades. O legado imperial, Quinto Tinei Rufo, que governava a Judéia, mostrou-se incapaz de sufocar o Levante, e mesmo quando o governador da província romana da Síria, Publício Marcelo, recebeu ordens para ajudá-lo e deslocou a Légio 12 Traiana Fortes e a Légio 11 Ferrata para a Judéia, não foi possível impedir que os amotinados tomassem Jerusalém. Filho da Estrela. A essa altura evidenciou-se entre os combatentes judeus a liderança de um jovem comandante, Simão Bar Coziba, em quem o rabino Akiba reconheceu o Mashiach, Messias davídico, aguardado ansiosamente, e lhe trocou o nome para Bar Coquebas, filho da Estrela. À frente de seus comandados, Simão entrou em Jerusalém, foi saudado como príncipe de Israel e proclamou a independência do Estado judeu. Moedas foram cunhadas com os dizeres primeiro ano da libertação de Jerusalém e primeiro ano da redenção de Israel.
Pelas cartas e outros vestígios arqueológicos descobertos nos desertos a oeste do Mar Morto, tem-se uma ideia do tipo de guerra que os rebeldes empreenderam contra os romanos, atuando em pequenos grupos, atacando o inimigo de emboscada e refugiando-se em cavernas. Em cada penhasco, em cada rochedo, ocultava-se um guerrilheiro judeu impiedoso e desesperado que não tinha nem esperava misericórdia. Comunidades de gentios desprovidos, tais como os descendentes dos veteranos da Légio XV Apolinários, que tinha estabelecido em Emaús em 71, foram atacadas e dizimadas sem piedade. Por cerca de 3 anos e meio, esses guerrilheiros atacaram os romanos, legionários e civis. Essas cartas também mostram o controle que Simão exercia sobre o povo das aldeias, confisco de cereais, recrutamento compulsório e outras medidas coercitivas, a exemplo das praticadas na Primeira Guerra Judaico-Romana. Fonte Wikipédia. O rei Salvador, previsto primeiramente por Miqueias, deveria libertar os hebreus do Império Assírio. Josias, o candidato ao personagem, morreu numa batalha e os judeus continuaram passando sob o domínio de vários impérios: Babilônia, Medo-Pérsia, Grécia, Síria, Roma, e ainda continuaram acreditando que teriam um Salvador. Depois de destruir o templo deles, provando que o Deus deles não era melhor do que os dos romanos, e eles continuarem inventando Messias, a saída dos romanos foi expulsá-los da terra que eles acreditavam ter-lhes sido dada por Yahvé. Desfecho do caso: vitória romana. Romanos escravizaram muitos judeus da Judéia, massacraram muitos judeus, suprimiram a religião judaica e as autoridades políticas baniram os judeus de Jerusalém e renomearam Judéia para Síria-Palestina. Mas nem isso os fez raciocinar e perceber que, se não veio esse Salvador nos dias da Síria, a palavra de Miqueias simplesmente não se cumpriu e não haverá Salvador algum. E até hoje eles ainda não perceberam isso.